Quando eu fui pensar em trazer uma palavra para hoje, para os irmãos essa noite, me veio esse texto de Provérbio, eu fiquei nele, também fui para alguns outros textos da palavra de Deus, que correspondem ao tema, e não consegui fugir dele, fiquei nesse texto. E eu quero falar hoje sobre um problema que acomete todos nós, todos, ninguém escapa. Desde quando a criança começa a crescer ali, que vai chegando já ali na pré-adolescência, já começa a transparecer esses problemas, e eu estou percebendo que conforme a idade vai passando, esses problemas vão aumentando. Que problemas são esses? A ansiedade nada mais é do que preocupações antecipadas. Elas começam a encher a nossa vida, encher. Conforme a gente vai também acumulando compromissos na nossa vida, vai escola, depois trabalho, depois família, e depois aí tu vai construindo, e vai ficando um amontoado de coisas sobre nós, de responsabilidades. E isso vem também um amontoado de ansiedades, um amontoado de preocupação. E a questão é ficar e manter o foco como cristão, como servo de Deus. Eu passei por ansiedade nesses 1 ano e 3 meses que os irmãos não têm ideia, e de vez em quando ela bate na nossa porta, ela bate, e ela não pede licença, não. A ansiedade ela vem, as preocupações vêm, e isso tem tudo a ver com a nossa fé, por isso que eu quero trazer um pouquinho sobre a ansiedade hoje, tem tudo a ver com a nossa fé. Eu quero começar dizendo essa noite que quando Deus ele criou o homem, e obviamente a mulher, como sua imagem e semelhança, ele criou o homem na sua perfeição, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, e ele não criou só o corpo, Deus criou o homem, colocou nele vida, no seu corpo, a gente chama de alma, a alma é a vida, deste corpo. É claro que não levando aqui em consideração a psique, que vai lá na frente falar no grego, mas ele dá o sopro de vida, o homem se torna alma vivente, E é claro, o homem também recebe de Deus, diferente dos animais que têm corpo e vida, o homem recebe de Deus o espírito, pneuma, ou nepesh no hebraico, o espírito, que é uma coisa que diferencia o homem. E nesse espírito, nesse conjunto todo que Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, lhe dando domínio sobre as coisas, lhe facultando algumas atividades de preservação do jardim, tudo, dentro deste englobado de capacidades que Deus dá para o homem, Deus dá sentimentos para o homem, e o sentimento maior que Deus dá para o homem é o amor, porque Deus é amor. Então, quando Deus cria o homem para amar mesmo, porque Deus é amor. Então, o homem, para amar a Deus, amar ao seu próximo. Então, o amor de Deus está acima de todos os sentimentos, e o contato, a intimidade com Deus está totalmente ligada a esse amor. Só que quando eu fui dar uma analisada na Escritura, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia agora, por gentileza, não estou mandando, só estou pedindo, e você abrisse ali em Gênesis, capítulo 3, e o versículo 10. Interessante que eu até nem li em livros, mas na meditação mesmo, cheguei a algumas conclusões. Gênesis 3 e 10, a palavra de Deus revela para nós a resposta do homem para Deus, após o homem pecar. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Talvez quando a gente lê rapidamente esse texto, a gente não para observar ele. Mas dentro do assunto que eu estou trazendo aqui, eu quero lembrar aos irmãos que como eram os sentimentos do homem antes de ele desobedecer a Deus. O sentimento era o quê? Paz, segurança, amor, alegria, satisfação, era completude, era solicitude. Toda satisfação do homem estava na sua comunhão com o Criador. E todo sentimento que emanava do seu coração eram esses. Só que a gente observa aqui que
saiu do homem um sentimento que ele não tinha, que ele não sentia antes de cair. O primeiro sentimento que o homem teve após o pecado foi medo. Está aqui no texto que nós lemos. E o medo fez com que o homem se escondesse do seu Criador, se escondesse de Deus. Então veja bem, isso revela aqui no texto que o pecado, ele mexeu não só com a questão física de o homem, a partir dali, por causa do pecado, vem a morte física, também a morte espiritual. Mas não atingiu só o corpo, só o que é físico, mas atingiu a alma, atingiu o espírito, atingiu o homem de uma forma completa o pecado, em todas as faculdades, em todas as áreas do homem. E uma coisa estranha surge então dentro do homem, que o homem sente quando ele estava habituado a ouvir a voz de Deus todos os dias, esta voz que lhe era comum, que lhe era agradável, que lhe era perfeita, que lhe era maravilhosa aos seus ouvidos e ao seu coração, essa mesma voz, quando ele ouve após cair, essa voz lhe causa um sentimento diferente, medo. Eu fugi quando eu ouvi a tua voz, me deu medo. Então nós observamos que o medo, ele é a causa do distanciamento do Criador. Como resultado do pecado, eu digo, esse sentimento é a causa de ele ter se escondido. Então nós observamos que a partir da queda, aparece nos homens não somente as enfermidades corpóreas, câncer, e vários outros tipos de enfermidade que surgem no corpo. Não, as doenças psicossomáticas também aparecem com a queda. As doenças da mente, as doenças do espírito, que envolve o coração do homem, a sede de todos os seus sentimentos, a gente chama de alma, né? Sede dos sentimentos do homem. Então a gente vê que a ansiedade é resultado da queda, infelizmente. Agora, o que é ansiedade? Eu já ouvi várias pregações, eu ouvi Hernandes Dias Lopes, eu ouvi vários homens falando desse assunto quando eu fui preparar essa mensagem, e fui para alguns livros técnicos, psicologia, psiquiatria, fui em alguns livros para estudar, alguns artigos também, o que é a ansiedade. E uma definição simples, a ansiedade ela se constitui do quê? De um complexo de emoções, onde a emoção mais prevalecente é o medo. Em qualquer área que você estudar, você vai chegar nisso. A que mais prevalece de todos esse complexo de emoções se chama medo. Junto com o medo tem algumas coisas que se associam: a culpabilidade, a amargura, a vergonha. Isso faz parte. E olhando alguns dicionários, não vou ficar citando o nome de dicionário aqui, mas ansiedade ela é definida como angústia, como incerteza aflitiva, como desejo ardente. E quando eu olhei para a palavra angústia, a gente vai olhar essa palavra no latim, e eu achei interessante que essa palavra angústia significa estreiteza, aperto de coração, aflição, agonia. Isso tudo está englobado dentro da ansiedade, tudo isso. E quando a gente vai para a língua que foi escrito no Novo Testamento, a palavra ansiedade, traduzida ali, do grego, Novo Testamento, fala do quê? De estrangulamento, fala de asfixia. Uma pessoa que está ansiosa, e talvez alguém comece a se identificar aqui, está muito ansioso, e começa a ter o batimento do coração acelerado, ele tem aquela impressão de falta de ar, que alguma coisa está segurando o seu pescoço, e ele começa a ter esses sentimentos. Isso é ansiedade, né? Falando de sintoma, isso é ansiedade. E eu nem vou entrar em dados aqui, mas nós vivemos num país, por exemplo, mais ansioso do mundo, só para os irmãos terem a ideia, mas não quero entrar nesse caso, eu vou entrar aqui agora, quais são as interpretações que existem sobre a ansiedade. Dentro da psicologia, por exemplo, ela é valorizada como uma emoção, de forma resumida, é como uma emoção. Em um termo laboratorial, ela é um impulso ou uma resposta emocional,
a ansiedade. Nós temos aqui também casos que falam de força propulsora, que determina comportamentos. E nós temos aqui também, dentro da psiquiatria, que aqui me chamou bastante atenção, sobre a ansiedade, que um conceito dentro da psiquiatria diz que a ansiedade se dá perante a ameaça e a incerteza de acontecimentos futuros, diferente da depressão, que está relacionada mais com acontecimentos passados ou presentes, mas a ansiedade ela está conectada a acontecimentos futuros, isso dentro da psiquiatria. Para o ansioso grave, por exemplo, o futuro, irmãos, ele pode se tornar obscurecido e o presente ele se torna ameaçado. Quem está ansioso, numa forma grave, começa a ficar dessa forma. Tá? Então, para quem sofre de uma leve ansiedade, por exemplo, que é uma coisa que pega todos nós, transparece o quê? A primeira palavra que me vem à mente é insegurança, porque a ansiedade nada mais é do que uma insegurança que invade a nossa alma a respeito da manhã, a respeito das coisas que estão por vir. Mas agora, já se perguntou por que nós andamos tão ansiosos atualmente? É uma loucura, gente, o tempo que nós vivemos. É uma loucura. É tudo muito rápido, é tudo com muita velocidade. Não existe mais aquela questão de você esperar a comida esquentar colocando lenha. Alguém faz isso por hobby, mas aqui onde nós vivemos, se não for por hobby, isso não tem. É tudo muito acelerado, tudo muito por causa da tecnologia. Agora imagina, né, com a mídia, depois eu vou entrar aqui um pouquinho na frente. Aí quando eu fui ler alguns materiais sobre ansiedade, eu cheguei num camarada, talvez alguém já leu, chamado Douglas Rushkoff. Ele tem um livro chamado Choque do Presente, quando tudo acontece agora. Eu fui ler esse livro para aprender um pouquinho. E ele diz que a cultura do imediatismo das mídias digitais estão abolindo a ideia do amanhã. Abolindo a ideia do amanhã. Nós estamos tendo dificuldade de se envolver nesse instante, no presente, de aproveitar o agora, de viver o momento. A nossa cabeça sempre fica apontando para frente, sempre, nunca paramos aqui. Diz o autor que o presente passa rápido, despercebido pelas pessoas, porque se pensa muito no momento seguinte e não no agora. E na hora que eu estava lendo esse livro, já me veio na cabeça Mateus 6:34. Quando Jesus olha para os discípulos e ele vai dizer: não vos inquietais pelo dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Jesus sabia muito bem o que era ansiedade. Ele sabia muito bem o que seus discípulos estavam passando, e nós, como igreja dele, hoje, muito bem o que nós passamos. Então, o avanço da tecnologia, ele afeta, ele acelera esse processo. Coisas perniciosas para a nossa alma surgem numa velocidade incrível, entrando pela janela dos nossos olhos e indo para o nosso coração, para a nossa mente, deixando nós mais aguçados, mais compulsivos, mais difíceis de lidar, mais impacientes. Agora, você sabia, irmãos, que o mundo ele tem a sua pregação dentro de tudo isso? O mundo usa esses fatores, e o próprio Satanás também usa esses fatores, e ele tem a sua pregação. Olha só, Satanás ele toma ocasião da nossa condição pecadora, tá? E ele utiliza-se das suas armas tão antigas, mas tão atuais. E tem gente que pensa que Satanás mudou de estratégia. Ele não é igual à evolução tecnológica, ele não fica mudando. Ele é o mesmo, Satanás, com as suas artimanhas. Agora veja bem, você está com a sua Bíblia aberta em Gênesis, olha Gênesis 3:6. Gênesis 3:6. Deixa eu abrir aqui na minha também. Olha a estratégia. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. 3 coisas que o adversário da nossa alma faz e sempre fez.
Primeiro, vendo que a árvore era boa para se comer. Isso se chama apetite. E ele sempre trabalha com o nosso apetite. A pregação do mundo sempre vai trabalhar com o apetite do homem. Sempre. O segundo ponto, agradável aos olhos, aparência. Ele sempre vai pregar em cima disso, das aparências. Então veja, apetite, aparência, mas tem mais um ponto aqui. Desejável para dar entendimento. Satanás sempre vai trabalhar em cima do ilusório. De o homem pensar que é uma coisa, mas na verdade não é. E ele faz o homem acreditar que aquilo dali é certo e que vai dar certo, mas na verdade não é. E Satanás nunca mudou as suas estratégias, são sempre as mesmas. E essas coisas não chamaram a atenção do homem, até que Satanás lhes tivesse feito fazer o quê? Primeiro, parar e observar a árvore e o seu fruto. O trabalho dele principal foi fazer o homem sentar, parar e observar. E o que eu quero dizer com isso? Que o nosso problema hoje, eu falo nosso, estou junto, é sentar e parar e ouvir o que ele tem a nos dizer e nos mostrar. E isso, irmão Bruno, não pode acontecer. Não pode acontecer. De nós pararmos, sentarmos e ouvirmos o que o mundo tem para nos dizer e o que ele tem para nos mostrar. Esse é o risco para a nossa alma. A ociosidade, eu coloquei aqui, não sei se vocês conhecem aí um teólogo chamado Jonathan Goulart, mas a ociosidade é uma arma apontada para a nossa cabeça, prestes a disparar. E isso é verdade. E isso é a pura verdade. Nós estamos a todo momento sendo atacados dessa forma, para ver se nós caímos na ansiedade. Agora, olha só, o mundo imputa o seu modelo, o mundo imputa o seu padrão, e João ensina isso na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 15 ao 17, quando ele vai dizer, não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, e aí ele vai dizer o que o mundo prega, e está dentro do que eu disse aqui, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida não são do Pai. Procede do mundo, porque o mundo prega isso. E não vai mudar. Agora olha o padrão que a sociedade está tendo. Atores, atrizes, youtubers, ostentando, é só num clique e a pessoa já enxerga tudo que está acontecendo nesse mundo, e eu falo no sentido global de tempo, a pessoa está vendo no presente, todas as coisas acontecendo. Olha para as nossas crianças, né? Esses youtubers dá-lhe brinquedos, né? Novos, cada episódio eles trazem um brinquedo novo, uma penca de brinquedo novo, roupas novas, casa nova, tudo afeitado novo, e a criança fica acompanhando aquilo ali. Só que quando a criança olha para a sua realidade, não dá para ter roupa nova todo dia, ela não recebe brinquedo todo dia, é muito diferente. E aí que eu digo para os irmãos que o mundo começa a pregar, e a ansiedade começa a tomar, e os porquê disso, e o porquê daquilo, por que o pai não dá, por que a mãe não dá, e aí começa, por que não tem, por quê? E o mundo começa a pregar, desde a criança. Olha para os jovens, olha o padrão que a mídia está imputando, padrão de beleza perfeito, onde as moças chegam a colocar o dedo na sua goela, né, para vomitar, come e vomita, para manter um corpo fininho. Mas quem é o padrão? Quem é que está ditando a regra? Quem diz para mim e para você o que é bonito e o que é feio? Veja bem, como o mundo prega, e a gente às vezes não percebe. Quem é que está ditando a regra na minha vida? Quem eu tenho que ser, quem eu não tenho que ser, o que eu tenho que fazer, como é o meu cabelo, como é a minha roupa, como eu devo me comportar e o que eu devo comer? Quem? E eu não estou falando aqui de questões de saúde, de você se cuidar, estou falando, e você está me entendendo, dos excessos e de tudo que o mundo traz, que faz alavancar a nossa ansiedade. Olha para nós adultos, a exigência de uma casa nova, maior, imobiliada cada vez mais.
Olha a profissão, a liberalidade, olha o descompromisso sendo promulgado como nunca antes, os casamentos, mau caso já estão separando, tudo está viralizando de forma normal na rede social, pessoas do meio evangélico, pessoas de qualquer meio, o casamento está sendo como um contrato de aluguel de uma empresa, é tudo assim, e as pessoas cristãs, elas não estão parando para observar que o mundo está pregando, que o mundo está entrando nas suas casas, nas suas vidas, e tudo está se normalizando, mas normalizando o que não é normal, por dentro da palavra de Deus. Isso tudo começa a deixar as pessoas ansiosas. E eu faço essa pergunta: quem é que está ditando a regra em nossas vidas? Que padrão que nós estamos seguindo? Que conselhos que nós estamos ouvindo? Então o mundo consegue, ele tem a capacidade, irmãos, de pegar o que é aparentemente bom e tornar isso um pesadelo, algo ruim para nós. Existem coisas boas que o mundo faz com que isso se torne ruim em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Agora veja bem, Satanás sempre usou o aparente para atrair, e ele nunca mudou isso. E às vezes nós não percebemos que o que era considerado luxo há alguns anos atrás, hoje é obsoleto, hoje é coisa básica. Hoje essa roupa que às vezes nós usamos, no passado, uma blusa dessa, um terno desse, poderia ser R$2.000, hoje está R$200, só estou dando um exemplo. Mas o mundo começa a pregar e começa a dizer para as pessoas: não, tu tem que comprar hoje, tu tem que ter hoje, tu tem que... Aí as pessoas se endividam e as pessoas depois não conseguem pagar as contas. Eu estou usando exemplos práticos aqui, para vocês entenderem o que Deus vai falar conosco. Estou usando exemplos práticos, numa linguagem simples. Mas eu pergunto, vocês essa noite, irmãos, por acaso não estão demasiadamente ansiosos? Por acaso a ansiedade não está começando a tomar o controle das nossas vidas? Será que às vezes a gente não está começando a perder o foco do reino de Deus? Que seja feita a tua vontade, primeiro, não a minha. E essas coisas, elas batem de frente com a ansiedade, a palavra de Deus. Mas como lidar com a ansiedade, medos e preocupações na nossa vida? Primeiro, foi Deus quem criou as emoções. A emoção é criação de Deus. Deus criou os sentimentos dentro de nós. Agora, esse sentimento distorcido de medo, isso é um resultado do pecado, como eu tinha falado, que distorceu, que manchou a imagem de Deus em nós. Agora veja bem, existe a possibilidade de nós vencermos nossas ansiedades e medos. E é isso que eu quero trazer. Não quero ficar só falando sobre ansiedade. Mas existe a possibilidade de nós vencermos. Eu mesmo já teve vezes, irmãos, teve um tempo atrás que eu caio cabelo, né? Eu ficar muito nervoso assim, já começa a ter queda de cabelo. E, por exemplo, quando eu perdi minha sobrinha, faz 3 anos, tem a idade da minha menina. A minha menina nasceu no dia 20, e a minha sobrinha morreu no dia 21, com 8 aninhos de idade. E foi, irmãos, foi uma coisa assim que me deixou arrasado. E aí caiu o cabelo, perdi peso, e assim vai. Aí chegou um período, dirigindo a congregação, que novamente me atacou aquela ansiedade. Não aceitava algumas coisas, mas Deus estava no controle, porém eu estava cego. Eu não aceitava algumas coisas. A chegar a um ponto de eu estar numa escola dominical, e de repente foram embora algumas pessoas, e eu estava explodindo. Minha esposa não estava na escola, e aí vem um irmão até mim, e ele só olhou para mim e falou assim: tu não está bem. E naquela hora ali eu explodi. Eu caí de joelhos no banco assim, e por meia hora eu fiquei chorando ali com ele, meia hora, da ansiedade, daquela coisa que fica, eu pensava direto na manhã, eu não estava aceitando muitas coisas que estavam acontecendo, mas depois eu entendi, irmãos, que Deus estava trabalhando em mim. Ele trabalha em mim, para depois trabalhar por mim. Ele trabalha em mim, para depois me usar, trabalhar por mim.
E às vezes Deus passa nós passar dificuldade na vida, financeira, e tantas outras dificuldades. E a gente bate cabeça, a gente corre, a gente se estressa, a gente fica temeroso pela manhã, a gente é dominado pelo medo. Só que nós temos uma tendência, e sabe qual é a nossa tendência? Fugir de Deus. O medo da manhã, em vez de nos aproximar de Deus, faz nós fugirmos de Deus e da sua voz. O que tem dentro de nós diz o seguinte: não quero Deus, odeio Deus. E quando eu falo isso, eu falo da natureza pecaminosa, misturada, vindo desses sentimentos. E aí, em vez de nós se aproximar de Deus e dizer para o Senhor: Senhor, Tu está no controle, eu sei que Tu estás, não, a gente quer tomar o controle, a gente quer correr atrás, a gente quer fazer acontecer com as nossas mãos, com os nossos braços, e Deus então pega esse carro em alta velocidade e freia ele. Uma vez eu estava fazendo autoescola e levei um susto, porque eu estava dirigindo o carro e eu não me dei conta que o instrutor tinha um pedal de freio do lado dele, e eu vim num cruzamento em velocidade, e eu só dei uma reduzida na velocidade, joguei a segunda marcha, como a gente costuma fazer, que é errado, quando tem uma placa de pare vermelha, eu joguei uma segunda marcha, para ir devagarinho, reduzir um pouquinho, dar aquela olhada rápida, de repente o carro freou com tudo, eu bati no volante, olhei para ele assim, o que aconteceu? Era ele que tinha pisado no freio, eu não sabia que ele estava com o freio do lado dele. A mesma coisa Deus conosco. Quando a gente começa a querer tomar o controle da situação, da nossa vida, e querer fazer com as nossas mãos, porque está tudo dando errado, mas nós vamos resolver. Deus está do nosso lado nesse carro, e Ele pisa no freio, porque Ele é o nosso instrutor, e diz: estás vendo que tem uma placa de regulamentação vermelha, escrito, pare. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. A ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Essa boa palavra é Deus quem tem para nós, não é o homem. Deus tem a palavra para nós, irmãos. As preocupações, elas acabam com a nossa felicidade do momento, porque a gente fica preso num futuro inexistente. Louvado seja Deus. E quando eu digo inexistente, eu digo para os nossos olhos. Sabe por quê? E eu faço essa pergunta com toda ousadia: quem foi que colocou o teu futuro lá? Quem colocou o nosso futuro lá? Foi nós? Não. Nós não conhecemos o futuro, mas tem alguém que conhece o futuro, e não só conhece, como Ele determina também. Ele colocou o futuro lá. E como eu não conheço o futuro, ele está obscurecido diante dos meus olhos agora. Eu não sei se ali na frente vai ter uma cova onde eu vou cair e vou morrer, e vou ficar agonizando, mas Ele sabe. Então Ele pisa no freio às vezes, quando nós não temos discernimento para pisar com os nossos pés, Ele pisa com o dele na nossa vida e diz: para, é tempo de parar, e ouvir o que eu tenho para te dizer. É tempo de eu e você pararmos, neste tempo de pandemia, um tempo estranho que nós estamos vivendo, pararmos, observarmos que Deus está no controle de cada átomo, de cada partícula, menor que um átomo ainda, de tudo Deus está no controle, irmãos. Nada foge do controle de Deus. Tem uma pessoa num livro, Jocelyn Wallace, no seu livro Ataques de Pânico e Ansiedade. Sabe o que ele ensina? Ele diz o seguinte: em muitas situações, quando nos vemos ansiosos, é porque decidimos que a única pessoa em que podemos confiar para nos manter seguros somos nós mesmos. Olha só, psicologia aí. Psicologia. Só que o que Deus ensina? É isso. Claro que o autor não está dizendo que isso está certo, ele só está mencionando
que quando a gente está ansioso num determinado grau, a gente pensa que nós somos os únicos capazes de resolver os nossos problemas, tem que ser nós. Agora, quando eu olho para a palavra de Deus, é diferente. Jeremias 17,5, Deus fala: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o braço, e aperta o seu coração, e aparte o seu coração do Senhor. Aí no versículo 7 do capítulo 17, Jeremias diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Aqui mora o nosso erro, irmãos. Não é momento de autoconfiança. Não é momento para ouvir um coach dizer que você vai conseguir, que você vai superar. Existem coisas boas que esses coaches ensinam. Não dá para negar tudo. Tem coisa que é verdade. Da questão do esforço, da diligência. Isso é verdade, isso é muito bom mesmo. Mas quando nós nos deparamos com situações que não temos o poder de resolver, mas nós cremos num Deus que tem todo o poder de resolver. Aleluia. Quando estamos ansiosos, irmãos, tudo parece pesado, opressivo, incompreensível, incontrolável, e essa é uma descrição precisa de como é viver sem um relacionamento real com Deus. E deixa eu contar uma experiência que talvez sirva para vocês. Mas quanto mais ansioso nós estamos, menos relacionamento nós temos com Deus. É uma verdade. Quanto mais ansiosos nós estamos, menos nós temos intimidade com Deus. E existe um segredo muito lindo. Segredo não, a igreja conhece. Você vai ter essa experiência para contar, e já tem. Quando você está muito ansioso, e você tem força para dobrar o seu joelho, e orar, e chorar aos pés de Deus. Vai me dizer que quando você não levanta como se fosse uma correnteza, uma represa que estava trancando dentro de você, assim, a água estava fazendo pressão. Só que quando você vai aos pés do Senhor e você chora para Ele, você diz: Senhor, Tu está no controle, Tu está na situação. Aí abre-se aquela porta, aquelas correntes de água vão. E Deus está nos ensinando que quando a gente está aos pés dEle, a ansiedade, ela tem dificuldade de tomar conta da nossa vida. Mas quando nós nos afastamos de estar em contato com Ele, quando nós nos afastamos de ter conexão com Ele, automaticamente vai se abrindo janelas e se abrindo portas para a ansiedade começar a entrar na nossa vida, e nós começarmos a pegar alguns atalhos que não deveríamos pegar, e de repente a gente está em cima do cavalo, e está com a rédea na mão, está batendo no cavalo e dizendo: vamos que agora é eu que mando, mas de repente, quando você é um escolhido de Deus, Deus te derruba, toma as rédeas novamente da sua vida e diz: não é por aí o caminho, meu filho, não é por aí o caminho. Agora, sabe o que eu acho interessante? Que a ansiedade está totalmente ligada às emoções, como nós vimos aqui, os impulsos que motivam o nosso comportamento. Agora, a palavra emoção significa mover-se. Os sentimentos trazem movimento, indica uma tendência de agir. Deus nos deu nossas emoções para nos colocar em movimento. Elas são a resposta interna que motiva uma ação externa, de dentro para fora. E nossas emoções, elas sinalizam para nossa mente entrar em velocidade, onde move-se nosso corpo. E a ansiedade nos trava, nos deixa travado. Mas Deus nos deu as emoções para nos movermos, só que nos movermos para Ele. Isso aqui que eu acho lindo, nos movermos para Ele. Os nossos sentimentos são para ser movidos e direcionados para Ele, não fora dEle. E quando eu li 1 Pedro 5, 7 ao 9, eu fiquei maravilhado. Pedro diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós.
Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando quem possa devorar. Resistir-lhes firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo, lançando sobre ele toda vossa ansiedade. Veja que toda nossa ansiedade deve ser lançada. E quando eu fui dar uma analisada nesse texto, eu me lembrei de Pedro, e eu disse: Senhor, esse homem sabia do que estava falando quando escreveu. Ele sabia totalmente do que ele estava falando. Quando ele diz: lance as ansiedades no Senhor, todas elas, lance nele, eu fiquei pensando: Pedro é pescador. Pedro é pescador. E ele diz: lançai sobre ele as vossas ansiedades, todas elas. O que um pescador faz com uma rede? Ele lança a rede no mar. Ele estende ela no mar. É isso que um pescador faz. Mas o que isso significa, Jonathan? Simples. Quando nós lemos Lucas capítulo 5, versículo 3 ao 6, nós vamos entender o porquê Pedro falou aquilo ali na carta. Ele vai dizer, o evangelista Lucas: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, que era o de Pedro, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te junto ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Pedro, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-lhe a rede. Meu Deus, aqui está um homem escrevendo uma carta e dizendo para nós lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Aqui está um homem que lembra muito bem do que aconteceu. Eles tinham tentado pescar a noite toda, e eles não conseguiram. Mas quando um homem chamado Jesus, da qual eles seguiam, disse para eles entrarem novamente no mar, Pedro vai dizer: Senhor, mas nós já tentamos. E ele diz: vão? Bom, se é o Senhor que está dizendo, então nós vamos. E aí Jesus: lança então a vossa rede ao mar, e eles vão e lançam, e vem tanto peixe que a rede começa a se romper do peso dos peixes. E agora Pedro está dizendo para a igreja, para aqueles irmãos que estavam ansiosos por causa da perseguição, por causa das tribulações que eles vinham sofrendo, só pelo fato de eles serem cristãos, estavam sendo mortos, perseguidos, os seus bens confiscados, estavam sendo largados e tirados da sua terra, tanto sofrimento por causa do amor do nome de Jesus. Veja a ansiedade, veja o medo que tomou conta da igreja naquela época de perseguição. Mas agora Pedro está dizendo para eles: peguem todos esses sentimentos, inclusive o medo, que é o maior deles, e lance sobre Jesus toda a vossa ansiedade, porque eu sei o que eu estou falando. Ele tem provisão no tempo certo e na hora certa para mim e para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo, irmãos, correu, e eu tenho que terminar. O diabo ruge como um leão, e ele tentará usar nossas emoções contra nós. Mas nós, como servos de Deus, vamos submeter as nossas emoções às nossas crenças. Por isso que Pedro vai dizer: resistir-lhes na fé. Ansiedade, fé. Quando tem ansiedade, a fé, e a ansiedade, é assim que faz. Mas quando a ansiedade começa a aparecer na nossa vida, para nós não deixar ela sobressair sobre nós temos que resistir ela na fé. E fé é confiança plena em Deus. Isso é fé. É não titubear, é não vacilar, é não voltar atrás. Fé é confiança plena. É nós olharmos para a palavra
para a palavra boa, que Salomão diz. A palavra boa é a palavra que alegra o nosso coração. A palavra boa é a palavra que levanta o homem da sua tristeza, o homem que está caído. A palavra boa é aquela que arranca todas as preocupações demasiadas que vêm sobre a nossa vida e que deixa em risco o nosso ser. Vamos nos colocar de pé. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Será que ficar ansioso ajuda? Será que a ansiedade e o medo acerca do amanhã, que está escuro aos nossos olhos, ajuda? Veja o que Jesus ensinou em Mateus 6:27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem? Por mais ansioso que nós estejamos, irmãos, sobre o amanhã, será que nós temos a capacidade de acrescentar uma só hora no curso da nossa vida? Por isso que Jesus diz: homens de pequena fé, vocês não têm essa capacidade. Olha como a ansiedade e o medo enganam vocês. O medo da manhã faz as pessoas cometerem pecados. Pensar que a sorte na loteria vai mudar a vida delas. Sabia disso? Quando uma pessoa joga na loteria, eu não estou falando de algo ilegal, eu estou falando de algo legal no sentido da lei. Não tem erro nenhum conforme a lei você ir lá na loteria e fazer uma mega sena. Não tem erro diante da lei, não é um crime. Mas de Deus, como é que fica? Estou usando um exemplo aqui. Quando a pessoa vai lá, irmão Bruno, vai lá com o seu bilhete e bota 6 números. Quem sabe, né? Aí muda a minha vida toda. E a fé? E a fé no Deus da provisão? E a fé no Deus que disse para nós: olha os lírios dos campos, não trabalham, fiam. Olha as aves do céu, olha, o que elas fazem? Mas o meu pai não cuida delas, o meu pai não alimenta elas, o meu pai não vestiu os lírios com uma vestimenta linda e maravilhosa que não se compara à vestimenta de Salomão, não se compara a ela. Olha os cuidados especiais de Deus. Vocês estão ansiosos pelo que vão comer, que vão beber, que vão se vestir, onde vocês vão morar? Vocês estão ansiosos onde vocês vão trabalhar, onde vocês vão estudar? Vocês estão ansiosos como é que vocês vão fazer A, B, C? Mas a resposta para nós é o seguinte: o mundo é de aparência, ele fica bombardeando. Você vai no Instagram, no Facebook, você vai em qualquer rede social, parece que está tudo certo com as pessoas, está tudo correndo bem, e fica aquele nervosismo, e a pessoa diz: mas eu vou ficar para trás, Senhor, mas eu não vou conseguir, eu não vou prosperar, eu não vou ser promovido, eu não vou ganhar dinheiro, Senhor, eu não vou isso, não vou aquilo, e eu? E a minha família? Aleluia. Quanto mais valeis vós do que os lírios, quanto mais valei vós do que as aves. Aleluia. Eu e você estamos na palma da mão de Deus, irmãos. Aleluia, glória a Ti, Jesus. Ei, glória, glória a Ti, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Faz meu coração ouvir Tua voz. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Me chama pra perto. Aleluia. Só assim eu não me sinto só. Eu tudo posso naquele que me fortalece, disse o apóstolo Paulo, depois de passar muitas tribulações, muitas perseguições, muitas perdas.
mas ele aprendeu com Deus. Ele diz: eu sei ganhar, eu sei perder, eu sei estar com a barriguinha cheia, mas eu sei passar fome. Eu sei ter uma roupa no guarda-roupa, mas eu também sei ter muitas. Eu sei tudo isso, por quê? Porque eu tudo suporto, tudo posso. Porque é Ele que me dá força, é Ele que me sustenta. Sozinho não me sinto só. Aleluia. Ele é o dono. Ele é dono de tudo e de todos. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em Aleluia. Ti. Glória a Ti, Jesus. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Aleluia. Eu sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar. Eu preciso confiar, Senhor, no que Você me diz. Aleluia. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama, me chama, me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Aleluia. Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim. Eu sei Vai ser difícil, mas Você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no Teu amor. No Teu amor, Senhor. Vai ser difícil, vai ser difícil. louvado é o Teu nome, Jesus. Vamos orar. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, diante da Tua presença, Senhor, aqui estamos esta noite, ouvindo a Tua palavra, Senhor, mais uma vez. E realmente, Senhor, a ansiedade quer tomar conta dos nossos corações quase todos os dias. Mas se nós nos colocarmos diante da Tua presença, Senhor, em humilhação, o Teu Espírito Santo acalma os nossos corações, e nós depositamos a nossa confiança em Ti, que sabe do amanhã, que colocou o amanhã lá, e nós depositamos a certeza de que Tu tens o melhor para cada um de nós, Senhor, mesmo diante da nossa teimosia muitas vezes, do nosso querer, Senhor, muitas vezes que não é a Tua vontade, mas que a Tua vontade seja feita, Senhor, na nossa vida. Quem nós devemos temer, Senhor? O homem? Não. Nada temeremos se nós confiarmos em Ti, Senhor, nada temeremos. E eu oro, Senhor, neste momento com a Tua igreja, em nome de Jesus, o Teu Filho. Nós cremos na vitória dos Teus filhos, Senhor, eu creio na vitória dos Teus filhos. Por isso que eu estou aqui esta noite, Senhor, porque eu também confio, Senhor, que somente em Ti nosso desespero será cancelado, será tirado, todo medo, toda incerteza, toda angústia será arrancada, Senhor, dos corações. Venha curar, Senhor, as almas essa noite, que estão ansiosas por alguma coisa, seja pelo seu trabalho, seja por uma enfermidade, Senhor, seja por qualquer condição que estejam. Em nome de Jesus, o Teu Filho, Senhor, eu oro por eles, crendo na vitória, Senhor, em nome de Jesus. Tua mão me levantará, e se eu chorar,
mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você